Olá, seja muito bem-vindo para mais um GZixCast. Esse já é o 6º episódio desse conteúdo específico para você que é integrador solar, para melhorar sua operação, e para isso a gente traz convidados que trazem assuntos multidisciplinares para essa mesa e que vai fazer com certeza aí a soma, né, de conhecimento, porque a gente acredita que o conhecimento transforma. Nós, da GZix Engenharia Elétrica, somos uma empresa de engenharia solar aí para você, que é integrador. É uma engenharia completa, uma engenharia que acolhe, acho que é a mais simpática do Brasil. Certamente. O nosso maior valor é o atendimento e a busca pela informação para somar aí na sua operação, tá certo? Então não é somente projeto e homologação, vai muito além do que isso. Tanto é que por esse motivo a gente criou o GZixCast para que a gente consiga levar ainda mais informações, não somente do que sai da GZix, mas trazendo parceiros da GZix para somar aí no seu dia a dia, tá certo? Eu sou o Gustavo Imperatori, sou CEO da GZix Engenharia Elétrica, e aqui hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante, que é a regra do jogo, as regras do jogo e também insegurança ou segurança jurídica do nosso setor de energia solar. Então nós vamos falar hoje aqui sobre regulação, né? O que o integrador tem que saber em diversos pontos na sua operação, como ele tem que se portar, o que precisa ter em contratos, quais são os contratos, como é que está o nosso mercado hoje de energia solar, qual é a segurança jurídica que nós temos, né? E para isso, nós trouxemos aqui hoje uma empresa do Rio Grande do Sul, que logo mais vou apresentar para vocês, é a Ergo Energia Inteligente. A Ergo trabalha com a parte regulatória, jurídica, treinamentos, vendas, de tudo aí que possa somar na sua operação, tá certo? Num primeiro momento, agora já quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, um pessoal incrível aí que nos apoia, e são duas empresas. Essas empresas atuam no setor de marketing e cada uma delas com assuntos específicos. A primeira é a Hold Mídias, que quem está à frente é o Matheus França. O Matheus França, pela Hold, trabalha especificadamente com gestão de tráfego. Então, você que é integrador solar, você consegue fazer o tráfego pago com excelência. Eles já atuam aí para mais de 50 empresas e consegue realmente trazer o lead para você, tá certo? E também temos a GD Marketing Digital. Um abraço para o Gustavo Bastos. O Bastos, ele atua mais na parte de criação de sites, na gestão de disparo de e-mails, gestão estratégica de campanhas, tá certo? Então já entra num outro lado do marketing que é extremamente importante para você se estruturar e assim conseguir se posicionar, tanto nas redes sociais quanto com um bom site. Então chama o pessoal da Hold Mídias para tráfego pago e o pessoal da GD Marketing Digital aí para estruturar legal a tua etapa de marketing, tá certo? E eu vou apresentar os nossos convidados. Os nossos convidados que são 3 pessoas incríveis que estão aqui na nossa região, São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul. Ao meu lado a Jennifer, Gilmar e Everton, tá certo? Vamos lá então. Gilmar dos Santos Frozi. Certo o nome? É isso aí. Frozi, perfeito. Formado em Direito, é diretor regulatório da Ergo Energia Inteligente, possui experiência de 8 anos no mercado de energia solar, atuando como gerente de operações e no desenvolvimento de projetos. Participou da modelagem e realização de grandes projetos, inclusive no mercado livre de energia. Olha o perfil que eu estou trazendo aqui para nós. Olha para esse conteúdo, hein? E a Jennifer aqui ao meu lado, diretora comercial da Ergo Energia Inteligente, graduada em Arquitetura e Urbanismo, pós-graduada em Energias Renováveis e em Recursos Humanos, tá certo? Com 8 anos de experiência no mercado de energia solar, se destacou no desenvolvimento da venda de grandes projetos e na gestão de equipes comerciais.
É isso aí. Completão aqui o currículo, hein? E o Everton Sebastiani de Araújo, à minha frente. Diretor jurídico da Ergo Energia Inteligente e advogado especializado em direito empresarial e civil, com 4 anos de experiência específica no mercado de energia solar. Já blindou diversas empresas integradoras em um setor dinâmico e desafiador, garantindo conformidade e segurança jurídica, que vai ao encontro do que a gente vai falar aqui hoje, tá certo? Então, nós temos muito sobre vendas, gestão, engenharia, gestão de projetos, regulatório e jurídico. E hoje a gente vai dar mais ênfase aqui nesse podcast no jurídico, tá certo? Mas todas as áreas se complementam. Com certeza. Tá certo? Vou deixar aqui, então, agora uma palhinha para vocês aí se apresentarem, né? Com o que vocês mais fazem no dia a dia. E logo depois a gente já vai entrando no nosso conteúdo aqui. Fechado. Vamos seguir a ordem? Vamos lá. Perfeito. Pode começar, Gilmar. Então, a minha parte, principalmente, é a questão mais regulatória. Então, hoje a gente presta esse auxílio para todo integrador, ou mesmo investidor, ou mesmo algum, como se diz a gíria de mercado, player, precisa atuar, precisa de conhecimento frente a esse mercado extremamente dinâmico, como foi bem falado também. Então, o meu auxílio, principalmente nessa parte regulatória, é conseguir trazer mais robustez no que se chama do arcabouço regulatório e jurídico para os projetos, também na parte de viabilidade financeira. Tem muito projeto que, infelizmente, chega para nós bruto e a gente precisa ajudar a lapidar, então, para que, de fato, se tenha uma potencialização financeira e os ganhos sejam alcançados. Então, hoje, a minha atuação na Ergo, ela está basicamente nisso, toda essa parte regulatória e também auxílio financeiro. Perfeito, perfeito. Jennifer. Bom, a minha atuação ela é realmente na área comercial, né? Tanto intermediando as negociações com os nossos parceiros integradores, mas também capacitando as equipes. Então, a gente leva, né, os treinamentos, essa parte de estruturação de processos. Então, a gente atua, né, com o integrador, criando rotina comercial, né? Determinando qual é o fluxo daquela equipe, o fluxo da empresa quanto ao comercial, a rotina de vendas, né? Então, a minha parte é bem realmente na parte de auxiliar aí na capacitação e em aumentar os resultados, otimizar, né, as vendas em si. Perfeito. Bem estratégico também. Bastante. Sem vendas não existe negócio, né? Exatamente. E o Everton? Vamos lá, né? Parte jurídica da empresa e, obviamente, buscando a segurança jurídica dos nossos clientes, né? Então, elaboração de contratos, definição de estratégias jurídicas adequadas, né, a investimentos, a montagem dos negócios, obviamente, ao dia a dia do integrador, né? Contratos que os integradores tenham, né? Com os seus parceiros, enfim. Então, basicamente, é o jurídico bruto, né? Claro que a gente pega também processos judiciais, mas é um número mais tranquilo frente ao extrajudicial que a gente faz, né? Que é contrato, documentação, auxílio. Nesse aspecto vamos definir como fazer, né, os investimentos, por exemplo. Então, essa é a massa bruta do jurídico lá da Ergo. É um time bem completo. Time né? bem completo, sim. E a Ergo atua somente no Rio Grande do Sul ou para integradores de outros estados? Nós atuamos para todos os estados, na verdade, a nível Brasil, né? E hoje a gente tem essa facilidade, né? Com a internet a gente consegue alcançar aí longas distâncias, não tem limites, né? E acho que esse é um diferencial nosso também, porque mesmo que a gente esteja lidando com um parceiro de fora do estado, que não está próximo, a gente está muito presente, né? Então, o digital, com reuniões, com presença, então a gente não tem essa limitação realmente quanto à localização. Né? Já vi também de vocês treinamentos online. Então, hoje, plataformas aí permitem, né, que a gente construa treinamentos sobre vendas, sobre regulação também, Mercado Livre, né? Uhum. Os nossos principais temas, né, de treinamento são realmente vendas mais consultivas. A gente tem a parte regulatória, que é mais destinada para essa parte, também para os vendedores e para a engenharia, né, para o pessoal realmente saber a prática do mercado. Mercado Livre também é um tema agora que está aí sendo bastante falado, então a gente também tem essa parte. E a gente tem os online gravados, né, mas a gente tem também o In-Company online, né? Inclusive, a gente tem clientes que nos contratam para treinamento recorrente. Então, a gente se reúne com a equipe. Reforço, né? Fazer periodicamente uma atualização. Exatamente, uma vez por mês ou a cada 15 dias, inclusive, sempre com a equipe, então mesmo de outros estados aí online, né? Então, a gente faz essa capacitação recorrente. A gente aposta e acredita muito nisso, que isso é um grande diferencial para a equipe se destacar realmente. Maravilha, maravilha. E o carro-chefe da Ergo?
que mais o integrador, né, precisa de apoio e ele pede apoio no dia a dia? Vamos lá, a gente tem assim, nós somos multidisciplinares, né? Então a gente tem realmente 3 braços, que é o jurídico, o regulatório e o comercial, né? Então, a gente pode destacar como principais serviços, né, os mais procurados, a parte jurídica realmente, a parte de atuação da concessionária e a parte de treinamentos. Aí a gente fala assim, do jurídico e o regulatório, a atuação da concessionária, eles são muito unidos, né? Então, assim, a gente procura sempre levar as soluções num viés administrativo, junto à concessionária, primeiramente. Mas né, ela erra? Quase nada. Quase nada. Só de vez em quando. Tem problema com a concessionária? Não, fatura vem sempre perfeita. Lá na GZX também a gente não tem problema com isso. De vez em quando, mas quando tem, o Gilmar resolve, o Everton ajuda se precisar, né? Mas a gente faz essa busca primeira no administrativo, porque assim, o jurídico ele é importante, e aí Everton e Gilmar fazem isso juntos, mas muitas vezes a gente ganha velocidade no administrativo. O judicial a gente deixa para um segundo momento. Aí é 5 anos, 10 anos. Perfeito. Então, assim, a gente tenta sempre administrativo, e aí o regulatório, o jurídico, e assim, uma coisa que a gente fala muito é que é importante pensar nisso antes, né? Antes do problema. Vamos modelar esses negócios, né? Sim, com certeza. Então, a gente também faz esse pré. Antes de ter qualquer tipo de problema, a gente modela e auxilia o integrador no desenvolvimento. Então, essas 2 questões são muito realmente procuradas, né? Jurídico, regulatório. E aí, as atuações junto à concessionária em diversas áreas, né? Erros de faturamento, erro na compensação, erro de leitura, cobrança indevida, erro de cálculo de obra de via, aí tem uma infinidade que a gente pode citar, né? E os treinamentos realmente, os né, treinamentos. Gustavo? Esses são os nossos carros-chefe, assim. Mas você comentou de se precaver, de estar à frente, de planejar. E quando o empreendedor brasileiro ele busca abrir um CNPJ, ele sai de um CPF, né? Ele era funcionário de uma empresa, enfim, e ele vem a ser um empreendedor, cria um CNPJ, ele não faz noção do que é o mundo do empresariado. E eu vejo fazendo um paralelo aqui com manutenção corretiva. Não existe a manutenção preventiva e a qualquer momento pode acontecer uma corretiva. Aí parece que acabou o mundo, sabe? Nossa, aquele problema que aconteceu, queimou o inversor, né? Ou estourou lá a parte elétrica num quadro, um QDCA, um QDCC, enfim. E mas por que aconteceu isso? Porque não teve uma manutenção preventiva, porque nunca foi feito muitas vezes. Então, se prometeu, inclusive, lá na proposta com o cliente, que no primeiro ano ia ter uma manutenção, que nunca foi feita. Então, assim, no jurídico, eu acredito que não seja diferente. Você cria o CNPJ, mas você não estrutura. Quais são os contratos que eu preciso, né, para rodar minha empresa com segurança? Tanto para mim quanto para o meu cliente. Claro. Quanto para a empresa, quanto para o cliente. Mas a gente vai falar sobre contratos aqui, né? Sim. Primeira questão que eu tenho aqui, que já é polêmica, né? Falar sobre segurança jurídica, né? Ou insegurança jurídica, o que nós temos no país, a gente sabe que tem. Em qualquer área. Mas eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho sobre... no setor de energia solar, né? Nós temos muita insegurança jurídica, a gente consegue passar uma certa credibilidade para o nosso cliente final. Como é que o integrador hoje consegue se agarrar em certezas para conseguir passar certeza para o cliente final? Acho que isso é uma dúvida absurda. Ele está vendendo algo que não tem certeza se aquilo é verídico, não é? Na parte técnica, ok. Só que na parte de cobrança, regulatório, fica aquela nuvem, né, sem respostas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a nossa segurança do setor. É um assunto bem polêmico, né? Polêmico e vamos tratar em forma simples aqui, né? Polêmico porque o empresário, né? O CPF que virou CNPJ, como tu bem mencionaste, ele não tem a necessidade de entender das questões jurídicas para abrir uma empresa. Sim. Né? E a gente sabe o quanto é difícil empreender, como uma estruturação é delicada. E aí, na questão técnica, ele é obrigado a ter um projeto. Né? Então, ele tem uma assessoria de um engenheiro frequente ou tem um engenheiro dentro da empresa.
é muito mais fácil que ele esteja melhor informado sobre as mudanças com relação às questões técnicas, né? Atualizou uma ABNT, etc. Ele tem alguém muito próximo dele, ou que está prestando serviço, ou que está diretamente dentro da empresa. Na questão jurídica, na questão regulatória, ele não tem alguém, vamos lá, acessível o tempo todo, né? E porque realmente não é algo que, a um primeiro olhar, precisaria, né? Mas dentro do nosso núcleo aqui, né? Vamos lá, energia solar fotovoltaica, é extremamente importante. O nosso setor tem mudado muito, nem estamos falando ainda de 14.300. Isso já é uma mudança que, né, com um certo, né, percalço, mas está consolidada, né? Nós temos mudanças todos os dias, estamos passando por várias mudanças agora. Então, obviamente, algumas questões o integrador tem uma segurança, uma consolidação melhor, né, juridicamente falando, porque são questões que já estão pacificadas pela ANEEL ou por entendimentos, né, das próprias distribuidoras. Mas a questão-chave é: o integrador precisa entender o mercado que ele está trabalhando. Então, ele precisa entender das normas daquela distribuidora ou daquelas. Porque muitos integradores trabalham em vários estados, várias distribuidoras. E aí nós temos também as cooperativas, né? Então, isso é bastante importante. Com o tempo, cada um deles acaba se obrigando a fazer um pouquinho disso, né? Mas para melhorar a segurança jurídica, é importante entender essas questões, né? Eu entendo que nós temos uma certa segurança jurídica, sim, né? Óbvio que nem sempre ela é simples. Muitas vezes, para chegar nessa segurança, há uma série de análises, né, que nós, por exemplo, precisamos fazer, nós advogados, para entender qual é o melhor caminho, o caminho mais tranquilo, mais seguro para aquele projeto, para aquele, né, desejo daquele cliente. Então, muitas vezes, a segurança existe, só não está acessível como pegar uma BNT e olhar a norma. Às vezes, tu tem que consolidar uma série de informações para montar essa segurança e dizer, olha, o caminho adequado no projeto que tu está intencionado em executar é esse, né? Então, às vezes, é uma colcha de retalhos que a gente tem que fazer. E até é bom a gente trazer aqui qual é o nível de hierarquia, né? Nós temos uma 14.300 hoje, certo? Perfeito. Qual é a importância da REN 1000, por exemplo? A REN 1000 é uma norma específica, né, do setor elétrico. Então, vamos lá. Nós temos a 14.300 que dá a orientação geral, macro, do que se vai fazer, né? E a REN 1000 é o como, né? A 14.300 é pode fazer. E a REN 1000 é como fazer. Só que além da REN 1000, ainda tem outras que é o como. Que é a norma técnica da concessionária. Isso aí. Tem a REN 1000, daí as alterações que vieram depois. Lei 14.300 vai dizer na amplitude como tem que ser... na verdade, o que tem que ser feito, né? Isso aí. O que é permitido ser feito. A REN 1000 vai dizer como tem que ser feito. isso aí. Só que tem as normas técnicas das concessionárias que também podem Vamos lá, determinar algumas coisas. as né? normas das distribuidoras, das concessionárias, é o como para aquela instituição, né? Então, tem o como que é a REN 1000, que é para todos. Ela diz, olha, entendo o que a REN 1000 está dizendo, mas o meu como, nesse caso, tem um além, um a mais, né? Eu preciso disso aqui também, por segurança, por outras questões, que ela está no direito dela, né? Tranquilamente. Jennifer, no quesito comercial, né, falando, é importante o pessoal entender pelo menos um pouco sobre a regulação? Muito. Eu digo assim, né? Na hora da venda lá, na hora no... Porque o que acontece? O nosso mercado, ele trata de um ticket alto, né? Um valor alto a ser pago pelo cliente final ou pelo investidor, enfim. Então, quanto mais conhecimento, mais credibilidade, mais confiança eu consigo construir. E aí, quando a gente fala no nosso mercado, a gente escuta muito, mas é o preço, é a questão do preço, perdi por preço, né? Então, o conhecimento, ele vai ser um forte argumento e um fator que vai realmente mudar a visão do cliente final sobre o que ele está comprando e de quem ele vai comprar, né? Perfeito. E aí um exemplo sobre isso é que o vendedor, ele é um fornecedor de soluções e não de equipamentos. A gente fala muito sobre isso, né? Então, pegando esse gancho do que a gente vinha falando também, muitas vezes a gente surge lá um caso, vamos dar um exemplo de uma usina, né, de 1 mega, sei lá, surge pra gente, senta nós 3 na mesa e a gente vai debatendo esse caso. Mas comercialmente seria melhor desta maneira, né? Aí o Everton vai trazer uma visão mais jurídica, mas traz um risco nesse aspecto. Aí o Gilmar traz, mas segundo a normativa, acontece tal situação. E a viabilidade financeira, que o Gilmar daí já entra também. Isso tem impacto financeiro aqui, se for que pega assim, no comercial. perde viabilidade. Então, a gente vai desenhando isso. Então, nada é tão simples quanto parece, né? Claro, a gente tem níveis, né, dentro do nosso mercado. Residencial, comercial, industrial, locação de usinas, mercado livre. Então, a gente está falando de uma
uma escadinha, né? Vai escalonando. Mas eu não vejo como um vendedor, né, no mercado de energia solar se destacar sem ter, pelo menos, o mínimo conhecimento. E aí eu não estou dizendo de pegar a norma e entender ela inteira, porque a gente não tem essa aptidão para isso, né? Mas é buscar isso de uma forma mais facilitada. Ouvir, por exemplo, o que a gente está falando aqui, né? É uma forma de buscar isso de uma forma mais acessível, mais simples e que consegue passar para o cliente também. Eu entendo a vida do integrador no dia a dia. Muitos empreendedores começam sozinho, né? Ou com mais uma pessoa. Às vezes a esposa, né? Inicia aí, vem o cônjuge junto, ou ao contrário. E o faz tudo. O cara faz a prospecção, fecha a venda, monta a usina. E aí, nossa, agora eu vou ter que entender de regulação. Sim, mas o básico tem que entender. Porque tem clientes, vamos colocar assim, ó, de 10 clientes, 8 vão querer saber mais ou menos como é que vai ficar a conta. Com certeza. Como é que consegue vender no escuro? Eu não consigo acreditar. Vamos fazer uma analogia, né? Seria não entender, né? Não é entender tudo, vamos lá. Sim. Por isso existem especialistas, enfim. Claro. Mas não entender o mínimo... básico, né? Não entender o mínimo, né? Do cenário, né, regulatório que está inserido no sistema fotovoltaico é o equivalente a um vendedor de carro que não entende de motor. Exato. E isso traz consequências no pós-vendas, que é no primeiro, segundo ciclo de conta. Chegou a conta, começou a vir aquele monte de informações ali, não sabe responder. Aí normalmente chega pra gente, a gente dá um apoio e tal. Para vocês com certeza deve chegar também. Sim. Então assim, o porquê isso? Falta de preparo. É caro o conhecimento? Não é caro se tu pensar. Pela dor de cabeça que tu elimina de um pós-vendas, o domínio das informações que tu tem, tu consegue fazer os teus processos mais redondos. E uma coisa que eu sempre falo, Gustavo, meu ponto de vista, um responsável por educar o cliente hoje no cenário atual e por também fazer o cliente pensar além do preço é o vendedor. Sim. Porque o cliente é leigo. Então, o vendedor ele tem a obrigação de educar esse cliente, ensinar ele um pouco mais sobre energia solar, como de fato é, né, na realidade, e fazer ele entender que não é só painel, inversor, módulo inversor. E não é um sistema que aquece água. Né? Nós tínhamos muito há anos atrás. Então, assim, é o papel do vendedor, entende? E isso é o que vai diferenciar esse vendedor também no mercado e vai fazer com que, pouco a pouco, a gente tenha um mercado mais maduro. Porque o consumidor final também precisa de maturidade, né? Ele também tem que entender que ele não pode comprar sem ter certeza do que ele está comprando, da qualidade que ele vai receber. Só que isso é difícil para o cliente enxergar, né? Perfeito. Então, o vendedor ele tem que mostrar padrão de qualidade de acabamento, esse suporte, esse pós-venda, isso tem que estar muito claro para o cliente final, né? Eu até vou contar um case rápido aqui para vocês. Esta semana recebi um contato de um interessado em fazer um dimensionamento e uma cotação para uma usina de 1 mega. Então, isso na área da CE Equatorial. 1 mega. E aí eu comecei a fazer as perguntas, né? Por que 1 mega? Que o cliente tem 10 hectares e ele quer investir. Maravilha. Aí comecei a colocar as questões, né, de como é que ele vai fazer essa não pode ser comercialização, ou vai ser usinas de investimento através de alocação de equipamentos, ou vai ser um autoconsumo remoto para um cliente específico, né? Então, muito provavelmente vai ser autoconsumo remoto para um cliente. Você sabe que ele vai se enquadrar em GD3? Por quê? Aí se perdeu. Então, assim, nós primeiros temos que fazer o modelo de negócio. Qual é o modelo de negócio que a gente vai tratar? Então, assim, se for autoconsumo remoto acima de 500 kW, se enquadra em GD3. Se for para uma gestora de crédito de energia, normalmente ela já cuida de colocar todos com menos de 25% a cada um que vai receber essa energia. Então, tá meio que resolvido. Mas você também sabia que você precisa ter uma cabine primária? Que ela vai custar mais de 250 mil reais? Só a subestação? Não Garantia sabia. Gente, aí realmente... Qual é a maior potência que você já fez vendas? 30 kW pico. É um salto muito grande. Então, assim, o que eu penso? Muitas vezes é a ganância que leva o vendedor a querer fechar todo o custo uma usina de 1 mega. Só que não é o que vai trazer dinheiro realmente para ele. Dinheiro no bolso que eu vejo ainda é a micro e principalmente na geração na carga. E aí, Gustavo, eu vou pegar exatamente esse teu recorte com o que disse o Everton.
Quando a gente fala sobre a importância da Lei 14.300 e da Resolução 1000, a gente não fala somente isoladamente sobre a importância dela, e sim de conhecermos, como comercialmente a Jennifer colocou. Então, dito isso, são 40 artigos, em torno de 40 artigos tem a Lei 14.300. Aí tem um fato emblemático, que eu estou em dezembro de 2022 numa palestra, digo, agora levanta a mão só quem leu todos os artigos da Lei 14.300. De 160 pessoas, no máximo 30 pessoas levantaram. E nós discutíamos toda a atualização, qual seria o texto, há mais ou menos 4 anos, se eu pegar sob o ponto de vista daquela época. Então, imagine que o teu negócio ele vai receber uma grande alteração e tu ficou durante 4 anos sem perceber ou sem se tocar de ir até lá e ler em torno de 40 artigos. Então, para mim, isso não é um comentário geral, existem empresas e empresas. Sim. Então, para mim, isso foi emblemático ao ponto de dizer assim, infelizmente o setor, aqui visualmente falando, ele realmente está um pouco prejudicado. Sim. Quando vem a Resolução 1000, que ela altera a 414, a 414 já estava extremamente desatualizada. E a 1000 vem em 2021. Até hoje, muitas pessoas não leram tudo que foi alterado, muito menos o que foi trazido pela 1059. Então, eu não vejo que a gente tenha, de fato, uma grande insegurança jurídica. Eu vejo que a gente tem eu vou falar um ponto polêmico, uma insegurança comercial, que é o vendedor não ter se atualizado. Sim. E, infelizmente, ele vender uma expectativa, levantar uma expectativa não vai se concretizar, que nunca vai se concretizar. Entende? E tem pontos, eu recebo questionamentos diários, de segunda a segunda, literalmente, sem hora, que normalmente são referente à mesma coisa. Então, assim, se a pessoa parasse 5 minutos, talvez ela iria encontrar aquela resposta. O Optante B é um exemplo disso. Exatamente, ainda tem vendedor vendendo um sistema que vai mandar créditos para outra UC. É isso. Sendo que ele é optante B. Exatamente. Sabe? Nós temos falta de informação total. E já há quanto tempo já isso? Fevereiro de 2023. A resolução 1059 alterou essa condição, né, do B-optante. Claro, trouxe a alteração, tinha ali 60 dias para adequação, né? Mas vamos lá, 10 de abril era o prazo final, 13 de abril, se não me falha a memória, era o prazo final de 2023. Nós estamos aí fazendo quase um ano já, né? Mas consolidação puxando esse gancho do optante B, mudou alguma coisa nesse cenário ou ainda não? Não. Nós temos, por exemplo, ações judiciais que discutem isso individualmente, né? Mas de um ponto de vista coletivo, não tem alteração. Jurisprudência que se chama. Jurisprudência já tem decisões favoráveis aos clientes, né? Assim como tem decisões desfavoráveis, né? Mas tem possibilidade de buscar isso, né? Judicialmente falando. Mas na questão da norma não há uma mudança, né? Continua como está. Mas aí entra um ponto, né? Que acho que é importante ressaltar que a gente se depara com muitos casos. A gente teve aí a saída de alguns players do mercado, por exemplo. E alguns consumidores, eles estão vulneráveis também. Então, tem consumidor que não está sabendo. O integrador sabe da mudança, né? E muitas vezes alerta o seu cliente. Agora, o caso do consumidor também é um caso que a gente tem que olhar, né? Porque ele está lá na ponta e ele está sem suporte. Então, a gente teve... Olha o caso que a gente teve. Um consumidor final, que ele era B-optante, ele mandava excedente, só que ele não estava nem gerando o suficiente. Então, ele não estava enviando, mas a beneficiária estava cadastrada. A conta dele passou de R$300 para R$11.000, porque ele teve a contratação compulsória da demanda, né? E ele teve que pagar essa conta. Então, até adequar, depois do prazo, reverter 2, 3 meses. Então, o prejuízo desse consumidor é muito grande, né? Então, vejam que o nosso setor, ele é complexo, sim. Ele não é complicado, né? Ele é complexo. A gente precisa realmente conhecer as regras, entender isso e aplicar. Então, acho que essa preocupação que o Gilmar tem, ela é muito relevante. Porque o discurso comercial, ele tem que ser claro. A gente tem que estar alinhado. A gente defende um discurso onde o vendedor realmente leva com sinceridade para o cliente o fato. Então, o cliente ele vai decidir, né, investir ou não, fazer a usina ou não, sabendo da realidade, né? E é um mercado muito bom, né? A gente sabe que a economia é muito atrativa, as possibilidades são muitas, é realmente um bom negócio, mas o cliente ele tem que estar ciente do que ele está comprando, né? E existe aquela frase no mercado, né? Quanto maior o risco, maior a insegurança. Muitas vezes tu tem maior volatilidade, né? Então, nós temos, por exemplo, as usinas de aluguel de equipamentos. Ela premia pelo menos 2 a 3 vezes mais do que um aluguel de um imóvel. O prêmio, ele é muito grande, certo? Ele é muito maior do que o tradicional. Mas também você tem uma insegurança jurídica ou uma segurança vulnerável a mudanças que ainda nós estamos tendo bastante no solar, certo? Comparado ao imobiliário.
Que já está consolidada que antes. já é consolidado, né? Então, assim, a gente tem que entender que se eu for para o mercado de ações, eu estou investindo em negócios que são empresas, são CNPJs, que estão numa bolsa de valores que tem volatilidade. O conservador, que é o cara da renda fixa, ele não tem estômago para renda variável. Perfeito. Só que o prêmio nas ações, no longo prazo, ele é bem maior do que a renda fixa. É que o risco, Então, ele tem uma relação, eu tenho que fazer, eu tenho que ponderar isso. Eu tenho maior risco, mas meu prêmio também é maior. Isso, o risco vai ter uma relação com o ganho, né? Agora, uma coisa que eu acho curiosa no nosso mercado especificamente é que, assim, locação de usina surgiu como um modelo. É atrativo, é interessante, é rentável. Aí dá lá uma rentabilidade de 1,5 a 2. Aí a gente escuta falar de 3, 4, 7. Então, assim, para que criar um cenário que ele não é verídico, entende? Então, assim, é bacana, então vamos trabalhar em cima disso. Vamos analisar os números, vamos trabalhar 1,5, 2, daqui a pouco 2,5, 1, depende, né? Mas não vamos criar uma fantasia também, né? Buscando explorar um mercado... assim, com uma grande demanda de uma só vez, e na verdade não é bem aquilo. Então, o nosso mercado também é penalizado por isso, né? Por essa euforia, né? Essa questão. Vou deixar para o final a gente falar um pouquinho sobre o TCU, tá certo? Fechou. Vou anotar aqui, inclusive, ó. Temos que TCU, falar, né? tá Tem certo? que Então, trazer você que está nos assistindo, fique até o final, porque a gente vai colocar na mesa aqui o que está se passando aí no TCU, tá certo? Que no início de março veio algumas notícias aí pra gente, tá? E é uma atualização importante. Eu já sei que o Gilmar, pelo menos aqui, já leu todo o artigo. Lemos todos. Perfeito. Sobre inversão de fluxo, como é que estamos hoje? Então. A gente percebe que na CE ainda existe bastante, né? Reprovas por esse assunto. Na CEMIG também, lá em Minas. Na RGE a gente pouco vê, né? Mas fala um pouquinho, Gilmar. Perfeito. Então, a gente teve algumas alterações no decorrer das análises de inversão de fluxo, né? Quando veio o artigo 73, que é o tão polêmico, então, ele realmente trouxe essa necessidade de avaliação da inversão de fluxo, mas ele não teve capacidade somente ali de especificar quais seriam todos os estudos. Por mais que existam ali alguns requisitos a serem cumpridos pela concessionária, não foi algo tão específico. E o que a concessionária fez, e aí, na minha concepção, temos que ser muito críticos quanto a isso, ela foi lá e começou a aplicar, né, para todo mundo, eu diria assim, e começou a aplicar de maneira totalmente errônea, né? Ela não cumpria os mínimos requisitos e muito menos os mais específicos, né? Porque o que a normativa tentou trazer, na verdade, foi um rol exemplificativo. Foram exemplos dos estudos que deveriam estar, mas isso não era taxativo, ou seja, não é somente isso. Faça todos os estudos que sejam necessários para possibilitar a conexão e não inviabilizar. Em nenhum momento essa era a ideia. Mas eu assumo que deveriam ter sido mais específicos. E aí se teve todo o debate, que inclusive já se prolonga muito mais do que deveria, e a gente está num cenário, eu diria, ruim sobre o ponto de vista de integração. Mas tem uma questão muito importante para a gente avaliar. De fato, as nossas redes não suportam toda a conexão que se pretende fazer. E, infelizmente, essa é a realidade do Brasil. E aqui eu não estou falando sobre o Rio Grande do Sul ou sobre estado em específico, como Minas. Eu estou falando sobre o Brasil. Infelizmente, a gente já não suporta todas as unidades consumidoras que querem consumir energia. A gente ainda tem, por exemplo, em ambientes rurais, uma tensão que ela não é com uma qualidade que deveria ter sido fornecida. Então, a gente tem realmente problema de infraestrutura, né? Isso é muito antigo. Exatamente. E, com certeza, a gente percebe aqui, falando da RGE, que é do grupo CPFL, ela hoje não nega, mas ela coloca a obra... vai ter obra em via, né? Então, aguarda 120 dias que vai ter a conexão. Ok. Essa conta, um dia, com certeza, ela virá. E aí é mais uma informação. No meu feeling, tá? Assim que puder fazer a cobrança dos medidores bidirecionais do grupo B, cobrança de TUS de G, certo? Demanda de geração no grupo B. Você que teve uma obra em via para poder conectar, né? Esse cliente vai estar no tipo 2. Que a demanda é um valor bem significativo, né? considerável. Na RGE é acima de R$16. É realmente muito alto. E aí vamos ter que ver a regra que vai ter para fazer essa cobrança.
né? Aí vai voltar aquele meme que é ligar o secador, o soprador de folhas do jardim por 10, 15 minutos para o medidor pegar isso como consumo. Vai ter a regrinha que vai circular por aí. Mas o que eu percebo, cara, é que a gente precisa entender mais do básico que circula no nosso dia a dia. É isso, exatamente. Porque na parte comercial é extremamente importante. Passar insegurança pro cliente, ou melhor, omitir ou não saber o que está fazendo e não passar informações, vai dar dor de cabeça no pós-vendas. E aí vem uma adaptação de mercado. Era muito comum ter a compra do kit fotovoltaico antecipadamente, né? A aprovação, inclusive, feita pela distribuidora. Então era muito comum. Eu vendi hoje para o Gustavo, tu já me paga um valor, eu vou comprar o teu kit, ele está reservado para ti para que eu garanta aquele preço. Ou até que nós instalação, negociamos. né? Ou até a instalação, exatamente. Então imagine que comprei o kit, instalei o kit na tua residência, caiu em inversão de fluxo, nós não conseguimos chegar num resultado positivo para o cliente. Como é que se resolve isso? Então, essa foi uma das adaptações que a gente teve no mercado, que foi parar realmente com essa compra antecipada, esperar a aprovação da concessionária e aí sim comprar o kit, instalar e por aí vai. Que, honestamente, eu até entendo que a gente chegou, por exemplo, no ano de 2022 e principalmente também, comecinho em janeiro e fevereiro de 2023 ali, teve um volume bem grande realmente de vendas. Sim. Então, o que os integradores precisavam fazer? Eu preciso instalar, eu preciso comprar kit, né? Começou, inclusive, algumas distribuidoras a terem problemas na entrega do kit. Então, era um momento de mercado. Então, eu entendo. Mas, por outro lado, quando a gente vem em 2023, que teve as alterações da 1059, isso acabou já não se tornando uma realidade do momento. Então, precisaram se readaptar. Por isso que é importante acompanhar as regras e entender qual o momento de se adaptar ou não. E fazer primeiro o projeto. Isso é muito bom. Você Exatamente. fechou o negócio, manda o projeto o quanto antes para a concessionária. É isso. Não fatura, não compra imediatamente. Mas... cara, ainda acontece, tá? Muitos integradores com kits dentro de casa, na garagem, ocupando espaço, porque teve que tirar do telhado, inclusive. Foi feita instalação em um lugar onde deu uma reprova por reversão de fluxo. E o cliente, bom, cara, eu não vou querer nada. Sim. Se comercialmente se acertaram, não sei, mas aquele equipamento está lá parado hoje. Infelizmente. Então, assim, fazer o passo a passo, ter processo na empresa é extremamente importante. É o que eu vejo e é o que eu bato em cima, tá certo? Não é porque você se tornou empreendedor agora que tem que começar de qualquer jeito. Começa fazendo o correto. Bom, eu não posso contratar contratos com a Ergo num primeiro momento, fazer um monte de estrutura, CRM. Nossa, vai aos poucos. O que é a prioridade? Um contrato de compra e venda, correto? Perfeito. Com certeza. Bem elaborado. Que protege o integrador e que também fica confortável para o cliente. E é um argumento de venda, inclusive. Né? Quanto às garantias e tudo mais. Um bom contrato de compra e venda é um argumento de venda. Né? Porque vai lá com um contrato de 2 páginas, com meia dúzia de informações, ou um contrato robusto, né? Muitas vezes o integrador assina somente aquela proposta. Sim. E deu. Aquilo é a formalização. Eu vejo, assim, Gustavo, que o nosso mercado ele também precisa dessa consciência de que a gente não está vendendo algo que amanhã ou depois eu entrego e terminou. Sim, né? É sim. algo para a vida toda. Sim. Né? São 25 anos, algumas garantias, 12, 6 anos, outras. Então, a gente, né, o integrador, a gente não, porque a gente não vende sistema, mas o integrador ele tem esse compromisso com o cliente a longo prazo. Então, tem que pensar de uma forma mais a longo prazo mesmo. Quais são os principais erros das concessionárias? Compensação, eu diria, e também a avaliação que se tem quanto ao custo de obra que vai ter participação do cliente. Então, na parcela de participação do cliente. Atualmente, momentaneamente, eu diria que esses são os principais. Quando a gente fala de erro de compensação, ele é de quase qualquer forma, jeito e por aí vai. Infelizmente... Dos mais variados Dos possíveis. mais variados que tu imaginar, inclusive alguns que talvez eu desconheça ainda, porque todos os dias a concessionária consegue se inovar quanto a isso. E o que é difícil de controlar, se uma unidade consumidora recebe energia de mais de uma usina... Sim. Não aparece claramente aquele crédito que compensou, da onde que veio. Perfeito. Correto? Isso é um problema. Claro que algumas até deixam claro, outras não, mas o comum é não deixar.
Infelizmente, inclusive isso é uma dica que eu dou sob o ponto de vista regulatório e de pós-venda também. Eu gosto de sempre aconselhar os nossos clientes que as 3 primeiras faturas, após a homologação do sistema, elas sejam de fato auditadas por eles. Então, o cliente, nosso cliente integrador, é importante que ele entregue isso para o cliente final dele. Por que os 3? Historicamente falando, os erros das concessionárias são nos 3 primeiros faturamentos. Sim, perfeito. Historicamente falando. Perfeito. Então, quando a gente faz essa avaliação, imagine só, eu não percebi que no primeiro mês de faturamento houve um erro. Depois, os 12 meses lá, tá o cara dizendo, tá, mas eu não tive toda a economia. Tu vai perceber que no primeiro mês não teve. Né? Foi o erro ali, o grande erro. Imagine que tu já poderia ter resolvido há 11 meses atrás. Então, por isso que é importante o acompanhamento, no mínimo, das 3 primeiras faturas após a homologação. Então, isso é uma dica que eu sempre dou para os nossos clientes. Maravilha. E ela tem um valor muito grande, porque tu já resolve e outra, tu acompanhou, tu fez o pós-venda. Então, isso é muito bom. E até é interessante, porque quando fala de erro de compensação, tem uma série de coisas que podem ocasionar, né? Erro de leitura, às vezes tem erro de isenção dos tributos, enfim. E esses dias a gente se deparou com um caso que é até curioso, né? Era um caso de um investidor, inclusive, e ele tinha uma usina e ele tinha suas beneficiárias, né? E aí a gente atuou num erro, o Gilmar atuou lá, buscou 17 mil reais de retorno, né, de proveito econômico, que realmente houve esse erro, foi comprovado. E aí passou mais um mês, ok, eles estavam já devolvendo aqueles valores e tudo mais, e aí deu mais um mês, outro erro. Então, mais 25 Eita. mil reais. Então, assim, em sequência, na mesma UC, a mesma distribuidora, né, claro, mesma usina. Então, vejam, deu mais de 40 mil reais de erro. Então, se o cliente final ou o integrador não está atento a isso, tem muito dinheiro sendo perdido, né? Então, erro de compensação é... E aí, Jennifer, eu vejo no âmbito comercial, esse empreendedor, né, seja um representante comercial, ou seja, um vendedor externo, vendedor interno, normalmente ele está mais acirrado às regras da empresa. Mas, assim, aquele independente ou o integrador isoladamente, que vende, que faz, né, várias etapas na empresa, ele está muito focado na correria do dia a dia e ele não se atenta ao acompanhamento pós a venda, pós-instalação. O cliente tem uma coparticipação nisso, com certeza, porque ele que tem o contrato com a concessionária. Claro. A usina não é do integrador, ela é do cliente. O cliente deveria passar vistas às contas e questionar. É isso. Né? Mas o integrador ele tem um papel fundamental, porque é venda recorrente. Se ele faz o acompanhamento desse cliente, se ele está junto, como ele prometeu lá no início, durante a negociação, eu tô contigo, vamos junto, e no pós-vendas você vai estar tão satisfeito que vai me indicar para toda a sua rede de relacionamento. Faça isso valer. Sabe o que eu acho que é um dos motivos pelos quais isso não acontece? É porque o integrador, na hora de precificar e de vender, ele não considera esse acompanhamento. E com o tempo, o cliente final acaba virando, não um problema, mas ele acaba não tendo. É um ou custo. uma pessoa. Exatamente, ele tem um custo para acompanhar esse cliente. Então, na hora de precificar, com a dinâmica do mercado, com essa questão Virou de um talvez passivo, né? não conseguir agregar valor na venda, né? Ele queima o preço e ele não consegue, ele enxerga isso depois como um custo que realmente ele tem. Né? Um bom comentário. Mesma coisa que você reservar outros custos, como marketing. A cada venda que você fechou, você reservou um valor para marketing. Perfeito. Né? Você reservou um valor para a manutenção, aquela que você premiou em um ano, não é prêmio. Ninguém ganha nada, né? Nem padre reza a missa de graça. Almoço de graça, é isso aí. Então, assim, você colocou um custo para manutenção, você colocou um custo para marketing, você colocou um custo de acompanhamento também administrativo. Tá, mas eu não sei cobrar isso. Bom, aí você tem que aprender vendas. Você tem que vender valor. Precificação. Precificação. E sabe que já que a gente entrou em custo, a gente lida com muitos integradores, né? E é muito comum a gente ver que a maioria não inclui o custo fixo da empresa diluído nos custos de venda. Mais isso ainda. Então, também, essa precificação, ela faz com que as coisas fluam melhor no decorrer, né? E que o cliente realmente tenha esse pós-venda, que isso seja sustentável para a empresa, né? Porque, perfeito. 10 usinas é um cenário, 100 usinas é outro, aí tu chega nas 1000 usinas. E aí, o passivo, né? O volume de trabalho no pós-venda, ele é muito grande também. Mas, Everton, sobre os contratos, quais são os contratos principais que o integrador tinha que ter? Tema assim, bom, de né? largada. Tema bom. Vamos lá. Ao nosso amigo integrador que está assistindo, o principal contrato, com certeza, é o compra e venda, tá? E aí eu vou falar sobre alguns também, mas aspectos principais aí do contrato de compra e venda, né, para já fazer esse destaque. Um, que coloca dinheiro no bolso do integrador,
e um que pode tirar dinheiro do bolso do integrador, né? O que coloca o dinheiro é a questão de pagamento, né? E aí vamos ampliar um pouquinho isso, né? O pagamento ele é muito, muito óbvio, né? Eu preciso receber em X prazo, ou em X tempo, ou em X data. Mas não é só isso. Por exemplo, nós temos no Brasil muitos sistemas que são financiados. E o processo de financiamento, muitas vezes, ele leva um tempo. Eventualmente, se esse processo de financiamento demorar, às vezes até por culpa do cliente, que não manda a documentação para o banco, enfim, né? Nós temos um contrato, muitas vezes assinado, e o recebimento dos valores pelo integrador vai levar 60, 90, 120, 180 dias. Se o integrador não tiver previsto de forma clara no contrato que ele pode rever o valor, ele fica atrelado a essa obrigação. E muitas vezes, daqui a 120 dias, 180 dias, o preço de compra dos equipamentos já não é mais o mesmo. Pode ser mais barato e ele pode, inclusive, se beneficiar, mas pode ser muito mais caro. Né? E assumir esse prejuízo, muitas vezes, é matar teu lucro líquido. A gente né? viu Então, isso na pandemia, né? Na pandemia isso foi, por exemplo, um ponto de destaque. Né? Então, a cláusula ou a condição de contrato, né? Que coloca o dinheiro no bolso do integrador, que é essencial, obviamente, a questão de pagamento e reequilíbrio econômico desse contrato, quando, evidentemente, isso for necessário. E a que pode tirar muito dinheiro do bolso é a questão das garantias, obviamente, né? Prever as garantias, colocar de forma clara as garantias, né? Estruturar o contrato para isso. Então, sem sombra de dúvidas, contrato de compra e venda. Mas, dependendo da forma de trabalho do integrador, ele pode necessitar de vários contratos, né? De prestadores de serviço, por exemplo, de equipe de instalação, que ele pode terceirizar, de engenharia, contratando a G6, ele, né, vai ter um contrato de prestação de serviços. Obviamente, um contrato com um escritório jurídico que, eventualmente, ele possa querer contratar ou precisar. Um contrato de OEM para passar segurança e também Exatamente. credibilidade, que ele tem uma estrutura de pós-vendas para dar manutenção, né? OEM, a questão do monitoramento, muitas vezes, alguns fazem contratos, né, de OEM, monitoramento no mesmo instrumento, alguns fazem de forma separada, porque muitas vezes o cliente diz, não, eu prefiro que tu faça o acompanhamento, o OEM a gente vai pontualmente contratando quando eu precisar, né? Mas aí é uma questão de até perfil, né, da própria empresa, inclusive, sugerindo isso, né? Serviços de obra, né? Obra civil, muitas vezes o integrador tem que fazer uma subestação. Tem a parte da construção civil dessa subestação, né? Ele vai subcontratar, né? Entrada de energia, enfim, alguns integradores trabalham dessa forma, que já executam, outros subcontratam. Então, vamos lá, tem uma infinidade de documentos, né, que podem ser elaborados para a segurança. Mas, com certeza, vamos botar no topo da lista, né? Compra e venda é o principal, porque é o que faz a máquina girar. Né? Um contrato que eu vejo, Gustavo, que o pessoal às vezes negligencia é o de prestação de serviço de promoção de vendas ou representação comercial. E ele é muito importante, porque a gente está falando de valores altos, né? Então, na venda, a gente tem essa remuneração para a equipe de vendas, mas um bom contrato também vai ser bem importante. Lembrando, né, que promoção de venda e representação comercial, elas são formas diferentes. O serviço, vamos lá, é muito similar, né? Mas são formas diferentes, inclusive há uma lei específica para representação comercial. E promoção de vendas não tem uma lei específica. Então, até a montagem de contrato, regras são diferentes. Representação comercial, ao amigo integrador que nos assiste, no contrato de representação comercial tem obrigações, né, que o contratante, então integrador, precisa colocar. Entre elas, na rescisão, ele tem que pagar um valor adicional pela rescisão desse contrato, né, para o representante, com base num histórico de comissões. E isso é algo que, na maioria dos contratos de representação comercial, quando são feitos, sequer tem essa previsão. E o integrador não sabe que ele vai ter esse custo no final. Né? E você deixou aqui uma deixa. Tem aqueles integradores que, obviamente, perderam uma venda para o concorrente depois de ter o aceite do cliente. Ele buscou o aceite do cliente, estava todo animado, fechei o negócio. 2, 3 dias depois, o cliente vem a cancelar a venda. Não quero mais. Algumas empresas organizadas eu vejo que tem um termo de aceite, junto com a proposta. Quer fechar a proposta? Beleza, não vai assinar a proposta. Vai assinar o termo, é um pedido de compra. Só que ali precisa constar uma multa rescisória. Sim. Uns 10% seria justo? É possível. Interessante. É muito tranquilo usar 10% como, né? Porque ele se comprometeu a fechar o negócio, entendeu? Claro. E aí, quando você deixa em aberto, você não tem ainda um contrato, você tem que produzir o contrato. Porque você recém fechou o negócio na frente do cliente. Sim. Mas aquele termo já, pelo menos, assegura que o cliente não vai receber uma proposta amanhã com um valor mais atrativo
e querer cancelar contigo. É isso. Tem condições, claro, para esse termo ser juridicamente válido, né? Alguns falam pré-contrato, né? Ou um termo de aceite. Mas é possível fazer. É possível, tem condições para que ele Legal. tenha validade, obviamente, Legal. e atinja o seu propósito, mas é muito possível fazer. Inclusive, nós sugerimos a diversos integradores que fizessem isso, principalmente com relação a usinas de investimento. Porque a usina de investimento, muitas vezes, você entrega a expertise, né? O conhecimento e modela o negócio com o cliente antes de assinar o Sem contrato de cobrar nada. compra e venda do sistema. Por quê? Porque você precisa estruturar isso, o cliente precisa se convencer no sentido de isso é um investimento, né? Tem risco, mas é um risco que eu estou disposto a correr, vai me rentabilizar. E aí o cliente realmente está seguro do que vai fazer. E aí ele assina o contrato. Só que muitas vezes, nesse meio tempo, você entregou todo o conhecimento e ele não quer mais o contrato com você e assina com o João da esquina. Perfeito. Né? Então, nós sugerimos a vários clientes e fizemos documentos nesse sentido, para se precaver, né? Quando você começar a entregar informações que realmente estão modelando o negócio, assine esse documento com o cliente. Obviamente que se o cliente não quiser fazer a usina, ele não é obrigado. Né? Perfeito. Mas fazendo a usina, tem um compromisso de que seja com você, que auxiliou ele em todo esse processo. Né? E a gente fala da venda consultiva. E foi lá e fez uma venda consultiva. Foi lá e instruiu o cliente, ajudou ele a entender tudo o que precisa. E o cliente ficou satisfeito e disse, cara, é isso que eu vou fazer. Mas para não correr o risco de perder o negócio por alguém que está fazendo por R$1.000 a menos, né? Tenha um documento estruturado e assine ele. Claro, não precisa ser na primeira conversa, obviamente, a gente sabe. Não, com certeza. Mas vou te entregar informações valiosas. Agora vamos começar a colocar um compromisso. Né? Não, e o que eu vejo assim, ó, Jennifer aqui, arquiteta, e vai dizer se estou certo ou errado. Um profissional da área de arquitetura vai ficar de papinho comigo, sem troca de din-din, ou vai, né, para eu poder fazer essa construção, essa casa, vai me cobrar já o valor do projeto e a gente vai trabalhar o projeto. E durante o projeto a gente vai discutir. É isso? É isso? Cobra ou não cobra? Claro, cobra. E se criou essa dinâmica no mercado. Na verdade, nosso mercado tem esse viés de, eu vou prestar uma consultoria inicial com o objetivo de vender. Mas né? não existe o compromisso jurídico. Tem que amarrar, exatamente. Entendeu? Tem que amarrar. Mas aí é a maturidade do vendedor. A maturidade do empreendedor. Porque aquela questão que muitos falam, né? Um orçamento sem compromisso. Como sem compromisso? Como assim? Então tu não quer nada, então. Se fechar, fechou. Vamos trabalhando volume aqui, vamos fazer umas 100 propostas no mês, de repente fecha um. Não, o vendedor maduro, ele entrega informações até um determinado ponto, como você comentou, Everton. Entendeu? Eu tenho que conduzir ele a um fechamento de um compromisso. É isso. Mas, que Gustavo, seja R$1.000. É isso. Mas a minha informação não pode ser de graça. Tu sabe que isso tem muito a ver com mindset, né? O vendedor e o vendedor de energia solar, mais especificamente, ele precisa mudar a forma como ele se enxerga, né? Sim. Porque, de fato, são praticamente consultores, né? Tá levando uma solução de valor, tá levando uma oportunidade, uma economia, dependendo do caso, né? Mas, assim, tem que se enxergar dessa forma e saber que tem um grande valor nisso, né? Então, tem que se enxergar dessa maneira. E tem estrutura, né, na venda para isso, né? Na venda que se faz com relação aos sistemas fotovoltaicos, tem muita estrutura para isso. Que é, por exemplo, tu pode, inclusive, dizer para o cliente, olha, esse valor inicial aqui que nós estamos pactuando e que está nesse termo, é relativo ao serviço que nós vamos fazer de elaboração do projeto elétrico, homologação dele junto à distribuidora. Perfeito. Ou ainda, o projeto elétrico e submissão dele à distribuidora. Sim. Só isso já é um trabalho, né? Só isso, vamos lá, não é só isso, mas isso por si só já é um trabalho. Então, eu não estou cobrando... Nem que seja o orçamento estimado. Que nós também cobramos um valor justo, porque eu não vou trabalhar administrativamente de graça para o setor todo. Né? Então, existe um valor. Mas quem paga, normalmente, o integrador está pagando. Ele não envolve o investidor. Sim. Mas eu ouço muito vendedor dizer, ou o integrador, mas o cliente não vai querer pagar um valor. Bom, então, será que ele é de fato um investidor que está realmente interessado? Ele é um especulador. Né? Ele é um especulador. Então, assim, o real investidor ou o cliente que está realmente interessado, ele vai pagar. Ele sabe que tudo é pago. Né? Então, não existe nada que seja de graça. E aqui eu quero trazer agora para você que está nos assistindo um assunto bem polêmico, que é o que entrou no início de março, que o TCU fez vistas a modelos de negócio como usinas de investimento, autoconsumo remoto, certo? Entre outros assuntos. E o Gilmar
e o Everton, a Jennifer aqui também estudaram bastante já esse tema. Fala um pouquinho, Gilmar. Perfeito. Os pontos principais. O que o TCU pediu de respostas para a ANEEL? Né? Basicamente, o que se procurou com essa interação do TCU com a ANEEL, inicialmente, né, foi explicações. Eu quero entender melhor como está sendo aplicado e, principalmente, isso foi um puxão de orelha para a ANEEL. E se percebido que existe algum problema, por que vocês estão vendo e não estão fazendo nada? Então, o puxão de orelha foi quanto à omissão. E, de fato, se acompanharmos as reuniões da ANEEL e tudo, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo dentro da estrutura da ANEEL. Então, isso foi só mais uma bomba largada lá dentro. E o TCU, basicamente, está procurando saber se, de fato, tem a venda de energia no mercado cativo. Né? E literalmente, ele quer inibir a venda de energia no mercado livre, o que todos nós já sabemos há anos... No mercado cativo, que todos nós já sabemos há anos que, na verdade, não pode fazer, né? Não pode, existe uma proibição clara quanto a isso. Então, o TCU, basicamente, fez alguns questionamentos para que a ANEEL se manifestasse e dissesse se, de fato, existe. E tem outro ponto muito importante que foi batido pelo TCU, que é a estranheza que eles reconhecem de ver, por exemplo, uma CEMIG atuando em energia por assinatura, quando, na verdade, ela deveria estar fiscalizando esse tipo de negócio e vendo se todos eles estão feitos de maneira correta, e também sobre como está chegando o preço da energia para o mesmo cliente que é também atendido pela CEMIG. Daí o Everton pode falar, porque a gente entra um pouco no direito do consumidor. E aí entra uma dúvida que eu também, que não sou da área jurídica, mas falo muito sobre usinas de investimento, e a gente já fez várias mentorias também sobre isso. Estou fazendo a construção de uma agora também, no litoral. E o que me causa estranheza? Nós temos a 14300 que permite eu fazer geração compartilhada, que é ou cooperativa, ou consórcio, ou associação. Certo? Aí fala-se que é reais... Eu estou vendendo energia, reais por quilômetro. Mas vamos lá. Se eu tenho uma conta numa cooperativa, uma conta bancária numa cooperativa, eu tenho uma cota capital, que determina qual é o peso, o meu peso como cooperado dentro da cooperativa bancária. Quando tem a divisão de lucros no anual, ela é distribuída com base no teu capital social, que está lá paradinho, certo? Então, existe uma troca. Na energia solar existe uma troca. Usinas de investimento existe uma troca. Eu tenho um investidor que está gerando o produto, que é a energia, e ele tem que dar vazão para algum lugar. Aí eu entro para 14300. Geração compartilhada. Eu vou dar vazão a quem? Se eu criei uma cooperativa, eu vou dar... A gestora de crédito de energia criou uma cooperativa, ela vai mandar os créditos daquele investidor para clientes que vão receber, que é chamado no mercado de clientes por assinatura, certo? Então, ele está recebendo com um desconto, senão não faria sentido ele receber a energia. Agora, o que causa estranheza é que isso está sendo questionado, porque mesmo que eu diga que é aluguel de equipamentos, vamos lá, 12 mil reais no ano que eu vou receber de aluguel desses meus equipamentos. Uma usininha pequena, tá? 12 mil reais. Em média, R$1.000 por mês. 12 mil reais. Se eu vou gerar energia, uma certa quantidade de energia média, que eu sei quanto que é o anual de geração de energia, se eu dividir um pelo outro, eu tenho um valor por quilowatt-hora. Então, de qualquer forma, eu vou chegar a um valor por quilowatt-hora. Então, tem coisas que não faz sentido o questionamento. Agora, não é para fazer de que forma, qual forma que tem que ser feita. Eu acho que é isso que o TCU precisa entender também. Isso. Né? Porque existe na lei a possibilidade da geração compartilhada. Sim. Tá, mas o que está errado? Na verdade, o que também vai acontecer, que teoricamente seria a evolução de todo o movimento, é um aprimoramento das regras. Então, na verdade, a resolução 1000, muito possivelmente, ela vai ser aprimorada no que tange essa questão da comercialização, da alocação e por aí vai. Porque o que a gente tem, na verdade, são manifestações da ANEEL, e isso aí já de muitos anos, onde, na verdade, ela foi respondendo questionamentos específicos. Por exemplo, posso alugar equipamentos? Pode, mas tem que cuidar tais requisitos no contrato e por aí vai. Então, a ideia do TCU é que isso, de fato, se torne um texto normativo. Isso vá para dentro da normativa, para que não fique somente por manifestações, e sim num normativo específico. Deixar as claras. As claras, é isso. O TCU, vamos lá, por que o TCU está se envolvendo, né? O TCU fiscaliza contas públicas em âmbito federal, né?
E a CDE, inclusive, é uma das componentes que o TCU pode e deve avaliar e considerar e fiscalizar. Então, obviamente, ele tem trânsito no que pertine à energia elétrica. Claro. E ele foi lá e basicamente chamou a ANEEL e disse, Anel, eu estou vendo isso aqui, né? E o TCU, vamos lá, fez 35 páginas, a representação, né? Constando lá print de empresas que fazem isso no mercado, né? O que o TCU considera a venda de energia. Né? Muito claramente, né? Colocando e dizendo, olha, nós temos uma questão aqui tarifária. Né? Se todo mundo migrar ou se um grande número de clientes migrar para energia por assinatura, os clientes que ficarem não vão dar conta de pagar a tarifa, né? Porque ela vai ficar muito alta, porque vai ter um número muito pequeno de clientes. E aí mexe no cofre público. No bolso de todo mundo. No bolso de todo mundo. E aí ele chamou a ANEEL e disse, Anel, tu tá vendo o que está acontecendo? Vendo. O que tu vai fazer? Né? Eu preciso que tu faça alguma coisa, inclusive ele traz algumas sugestões para a ANEEL. Mas num contexto macro, né? Vamos colocar 14.300. Não é proibido fazer locação de equipamentos. Isso é possível. Isso está na lei. E a 14.300 reforça o entendimento da ANEEL com relação a isso, porque a ANEEL já se manifestou várias vezes. Ela entende que não há uma locação sem que haja um investimento e que, obviamente, isso vai remunerar o investidor. Como isso vai ficar agora? E o administrador, sabe, como sendo uma imobiliária, obviamente, isso, também vai ter um valor administrativo, né? Retido. Exatamente. Como isso vai ficar agora é uma questão, né, que nós saberemos com o passar dos dias, aí, quando a ANEEL responder ao TCU. Né? Na data aqui que a gente está falando, ainda não respondeu. Então, isso cada vez mais, né, coloca foco na questão da venda de energia. Essa é a questão que é proibitiva, realmente, né? Claro, no mercado cativo. Então, não pode vender energia, a gente já sabe, todo mundo que está no setor deveria saber, né? Sim. Tem que ter cuidado na elaboração desses documentos para que isso não fique caracterizado, né? Perfeito. Então, e hoje nós estamos aqui no aguardo, então, da resposta da ANEEL. Isso. Perfeito? Para quando que ficou essa resposta? 8 de abril. 8 de abril é o prazo, termina o prazo da ANEEL de 15 dias, né? Para que ela responda ao TCU. Perfeito. Né? Mas, estamos nesse limbo em paralelo a isso, continuam os negócios. Não pode parar, porém... o que eu vejo assim, talvez haja uma correção daqui para frente. Daqui para frente, os novos contratos terão que ser assim, assim, assado. Mas, diferente disso, teria que ter um projeto de lei para mudar a 14.300. Aí Gustavo, coisas de 2, 3 anos. Sabe que uma coisa que eu acho que é importante reforçar enquanto consultoria é que realmente se ouça, né, os especialistas, porque a gente encontra muita resistência quando o Everton diz para um cliente, assim não dá para colocar no contrato, porque realmente traz uma insegurança para o negócio. Sim, né? Ou então, eu quero fazer um contrato para venda de um parecer. Daí a gente, né, como é que eu vou fazer um contrato para algo que é ilícito, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso diferente, né, com essa maturidade de mercado e entender que é um mercado que a gente precisa trabalhar de acordo com essas tantas regras que a gente trouxe aqui hoje, falou um pouquinho, né? E procurar esse suporte. Ou então, se tem um advogado, enfim. E aí, se for da área, melhor ainda. Porque, olha, é muito específico, né? Então, é realmente os integradores buscarem suporte, né? Não é deixar de fazer, mas é fazer de acordo com o que está previsto na normativa. Maravilha. Jennifer, fazendo já aqui um encerramento, porque a gente já tocou... O papo é bom, vai rápido, né? Muito assunto, mas tem aqui para 3 dias, né? Sim, tranquilo. Tem muito mais. Aproveitando o gancho, já deixa aí para o nosso integrador, parceiro, uma mensagem. Como é que a Jennifer, dentro da Ergo, pode ajudar? Perfeito. Então, eu sou o canal de contato lá na Ergo, né? Para falar com os integradores. A gente convida já todo mundo para seguir o @ergoenergia. A gente está sempre postando conteúdo e levando, né, informações relevantes. E a gente pode ajudar em todas essas áreas. Jurídica, regulatória, comercial, nos estudos de viabilidade, a questão mais financeira. Então, a gente realmente está à disposição para fazer o mercado acontecer com fluidez, com segurança, aumentar os resultados, né? Então, isso que a gente procura, é por isso que a gente surgiu, né? Esse é o nosso propósito. Maravilha. E aproveitando, Gustavo, a gente quer agradecer o convite também, né? E parabenizar pelo movimento, porque a gente sabe do teu engajamento, né? Do quanto tu busca levar esse conhecimento para os integradores. Então, a tua atuação ela é muito bacana no mercado e é importante, né? Esse olhar que tu tens. Então, agradecer o convite aí para a participação nesse belo projeto. Obrigado, tamo junto.
junto. E sucesso sempre aí para nós. E integradores, contem conosco, estamos à disposição. Nosso objetivo é sempre contribuir. Maravilha. Bom, Pode deixar tua mensagem, Gilmar. Para o integrador, eu tenho a dizer que eu estou sempre disponível para ajudar. Isso, quem me contata sabe disso. Inclusive, eu diria que esse é um grande diferencial da Ergo que a gente gosta de levar, que é estar disponível de fato. Então, contem com a gente, conversem comigo, mas principalmente leiam as novas regras, entendam tudo que vem dizendo a Lei 14.300 da Resolução 1000 e tantas outras também, e se aperfeiçoem, porque querendo ou não, o mercado solar principalmente, ele não para de crescer e também ele não para de mudar. Então é importante a gente se adaptar sempre. Maravilha. Everton. Vamos lá, né? Agradecer né, o Gustavo pelo espaço, por essa boa troca que a gente teve aqui, né? Falando para os integradores aí, a minha mensagem final ao nosso amigo integrador é: tenham cuidado com os contratos, né? Busquem efetivamente usar os instrumentos jurídicos de forma adequada. Contratem profissionais para isso. Porque isso é ponto pacífico, né? De que pode realmente quebrar a empresa, né? Por pequenas questões, muitas vezes, dentro de um contrato, ela é pequena. Num volume ou num determinado contexto, ela se torna um tsunami, né? Maravilha. Então, vamos ter um cuidado com isso e aí sim, trabalha, faz acontecer. Show de bola. Obrigado a todos, viu? Obrigado, quero fazer um agradecimento especial aqui novamente aos nossos patrocinadores. O primeiro deles vai para a Road Mídias, tá certo? Envie mensagem e traga previsibilidade de receita ao seu negócio, tá? Então, chama lá o Matheus França no WhatsApp, 48 99 164 7950. Ou chama no direct do Instagram também, @rodmídias, rod.mídias. Vai estar aqui na descrição do vídeo. E também, um abraço especial aí para o Gustavo Bastos, da GD Marketing Digital. Pode chamar o Gustavo no WhatsApp 51 99240 5815 ou chama no direct @gd.mkt.digital. Muito obrigado, pessoal. Aqui, Gustavo da G-Zix Engenharia Elétrica, como disse anteriormente. Estamos com as portas abertas lá na nossa empresa para que seja a sua solução aí em engenharia solar, não somente na área técnica, mas na área comercial, fazendo links também com esses parceiros maravilhosos aqui, que, né, da área jurídica, temos na área comercial, entre outros assuntos multidisciplinares que você precisa para decolar no setor. Conte conosco, siga-nos no @gzixeng no Instagram e lá no YouTube, ou melhor, aqui no YouTube, você está assistindo o vídeo, se inscreva no canal, clica ali nas notificações para você estar sempre atualizado com o que nós estamos liberando, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado.